Há 30 anos, o mundo inaugurou uma nova forma de olhar e tratar meninas e meninos. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança é um instrumento de direitos humanos mais aceito na história. As crianças têm voz e ela precisa ser ouvida. Eles dizem que as crianças devem ser vistas e não ouvidas. Eles dizem que você vai entender quando for mais velho. Você é apenas uma criança. Uma criança que lutava pelo direito das meninas à educação, foi baleada na cabeça em retaliação e ganhou o Prêmio Nobel. Uma criança foi forçada a matar em uma brutal guerra civil e se tornou um ativista de direitos humanos, libertando outras crianças da violência. E você? O que você vai fazer? Para conversar sobre os desafios das políticas públicas da infância e adolescência no Brasil, recebemos Florence Bauer, representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no Brasil, e com o economista Naércio Menezes Filho, professor e coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a você. Obrigado. 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Vamos começar falando, então, sobre as conquistas. O que podemos comemorar? Sim, então, a primeira convenção é a convenção mais universal na história da humanidade. Ela foi aprovada praticamente em todos os países do mundo. Então, o primeiro avanço é a convenção, ela reconheceu a criança como um sujeito de direitos. Antes a criança era propriedade assim dos pais, era um pequeno adulto, era um objeto de caridade. Então, com a convenção, ela passa a ser reconhecida como sujeito de direito, ela tem o direito de ter direitos. Ela é reconhecida como passando por uma fase na qual ela tem umas necessidades especiais, por isso que a Convenção busca responder a isso e busca responder aos direitos de todas as crianças, sem diferença de nenhum tipo. Então, ela introduz esse grande princípio. E o Brasil, ele foi um país muito protagonista nisso. Com o ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente, é uma das legislações mais sofisticadas, que justamente busca traduzir a Convenção a nível do país. Quer dizer, uma mudança radical da água para o vinho. Antes disso era nada, não é, professor? Sim, antes dos 30 anos atrás, a gente tinha uma situação de pobreza muito grande no Brasil. Grande parte das crianças fora da escola. Muitas crianças não estavam na creche ou na pré-escola. Então, uma situação muito difícil para a maioria das crianças no Brasil. De lá para cá, o país teve muitos avanços. A pobreza diminuiu bastante e, logicamente, as crianças são as mais afetadas pela pobreza. A gente teve a inclusão e permanência das crianças na escola, até pelo menos o final do ensino fundamental. A gente teve um grande avanço na proporção de crianças frequentando a pré-escola, que é muito importante para melhorar o aprendizado no futuro. A gente também teve avanços muito fortes na creche. E a gente teve a implantação de vários programas importantes em termos de políticas públicas. O Programa Saúde da Família, que hoje é a Estratégia de Saúde da Família, foi um avanço muito importante, até para as mães, para fazerem um pré-natal adequado, que possibilitou uma diminuição muito forte na mortalidade infantil. E programas como Bolsa Família também foram implementados para dar uma transferência de renda para as crianças. Sim. Muitos avanços e muitos desafios. Vamos começar então agora falando dos desafios ainda que existem pela frente. O relatório que marca os 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança traz um dado que diz que metade das crianças e adolescentes brasileiros não tem todos os seus direitos respeitados. O que não é respeitado aqui? Bom, em cada uma dessas áreas houve avanço importante. Por exemplo, a educação, como o professor falou, assim, teve um aumento muito importante, mas ainda tem 2 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola, que não deveriam estar. E mesmo entre as crianças e adolescentes que estão dentro da escola, tem muitas delas que não estão aprendendo como elas deveriam aprender. Teve mais de 3 milhões assim, que abandonaram ou foram ou tiveram que repetir o ano no ano passado, por exemplo. Então, são crianças que não estão assim, recebendo o tipo de educação que elas precisam. Então, por exemplo, na educação, precisa assim, buscar cada criança que está fora da escola e ter uma escola que seja adaptada ao que ela mais precisa. Na área da mortalidade infantil também, avanços fenomenais. Teve uma redução de 70% assim, no Brasil, desde a Convenção na mortalidade infantil. Coisa, né? É muita coisa. São mais de 800 mil crianças que deixaram de morrer, de alguma maneira, graças a essas políticas, ao SUS, todas as políticas de saúde da família, etc.
Mas aí também a gente tem que tomar cuidado, porque a mortalidade infantil, ela voltou a subir um pouco. Ela voltou a baixar no ano passado, mas ainda não está no patamar do ano anterior. A imunização, os níveis de cobertura de imunização são baixos. Agora, me parece, quando falamos nessa questão de direitos, tudo está interligado, não é? A falta de um direito, então, afeta outro, professor. Se eu não tenho saúde, eu não frequento a escola. Exatamente. É necessário uma série de políticas interligadas. Você precisa olhar para a criança com uma perspectiva intersetorial. Temos a questão da educação, temos a questão da saúde, temos a questão da assistência, e é preciso que todos esses programas estejam bem conectados para proteger as crianças de choques adversos. Por exemplo, hoje em dia a gente tem cerca de 1/3 das crianças de 0 a 6 vivendo em domicílios pobres. Quase metade das crianças moram em casas que não têm saneamento básico. Isso é uma coisa impressionante num país tão rico como o nosso. Pensar no século XXI, Exato. falar de não ter saneamento básico é demais. Impressionante. Né? E 1/4 das crianças moram em moradias que não são adequadas, ou são precárias, ou tem pessoas demais em cada quarto. E mesmo com os avanços que a gente teve nesses programas todos, a gente tem cerca de 1/3 das crianças não tem acesso a programas de transferência de renda para ajudá-las. Então, a gente tem uma parte significativa das nossas crianças que moram em condições que não são ideais, e isso vai afetar o seu aprendizado e todo o seu futuro. É aí que eu queria chegar. Afeta a vida toda, não é? Porque são consequências que vêm a longo prazo e que chegam na vida adulta. De que forma? Quando não existe esse investimento na infância, quais as consequências para frente? A gente vê, para fazer a primeira infância, mesmo a nível econômico, se você investir R$1 na primeira infância, ele vai te render mais de R$7 depois, ou seja, o melhor investimento que você pode fazer. Porque uma criança que recebe o cuidado que ela precisa nessa fase de vida, ela vai ter mais facilidade na educação, ela vai ter menos problemas de saúde, ela vai ter menos obesidade, por exemplo, que é um outro desafio novo que está aparecendo, ela vai poder se adaptar melhor ao mercado de trabalho. Enfim, então, todo esse investimento, tanto a primeira infância como também na adolescência, ele vai efetivamente trazer diferenças assim na vida inteira. Por isso que é tão importante também a gente ter políticas que buscam agora a questão chegar às crianças mais vulneráveis e mais excluídas, porque essas crianças, por exemplo, que estão reprovadas dentro da escola, a grande maioria são crianças pobres. As crianças ainda a desnutrição, por exemplo, quase não há. Tem uma diminuição também muito importante essa década. Ainda tem entre as populações indígenas. E é uma desigualdade que é acentuada ao longo da vida, não é, professor? Exatamente. A economia e a ciência em geral têm mostrado que a primeira infância é o mais importante para você prevenir todas as desigualdades futuras, porque as desigualdades começam cedo. O ideal é que a gente tivesse no Brasil mais igualdade de oportunidades. Eu acho que esse é o conceito básico. Não importa onde você nasce, se você nasce numa região rica aqui em São Paulo, ou na periferia, ou na zona rural do Nordeste, você tem que ter as mesmas probabilidades de realizar seus sonhos e suas carreiras. E hoje em dia não é o que acontece no Brasil. Você me deu um gancho importante aqui para chamar uma outra opinião, o professor David Williams, chefe do Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento da Universidade de Harvard. Ele esteve no Brasil e em nossa conversa chamou a atenção para a diferença entre igualdade e equidade. Segundo o professor David Williams, igualdade significa que precisamos dar a todos a mesma coisa. Já a equidade significa dar a todos o que eles necessitam para que consigam ser bem-sucedidos. Ele dá um exemplo. Imagine um jogo com uma cerca de 1,80 m, onde a partida está acontecendo. Tem um homem de 1,95 m, outro de 1,5 m e outro de 90 centímetros. Se nós dermos uma caixa da mesma altura para cada um, o homem de 1,95 m nem precisaria dela. O menor continuaria sem ver o jogo. Para haver equidade, o menor precisaria de 2 caixas para acompanhar a partida. Quando você investe em igualdade, você dá a todos a mesma coisa, mas não a mesma oportunidade. O professor completa lembrando uma frase atribuída a Aristóteles: não existe nada tão injusto quanto o tratamento igual a pessoas desiguais.
É muito claro esse exemplo que ele traz para a gente, porque quer dizer, então se todos começam do mesmo nível, funciona. Do contrário, não dá nem para falar em igualdade, não é, Florence? O que a gente precisa, justamente o que ele fala, a questão da equidade, ou seja, adaptar as políticas ao que a criança e adolescente precisa. Vou tomar um exemplo concreto. Uma das grandes preocupações, os grandes desafios que a gente tem, é a questão da violência. E a parte mais emblemática são os homicídios de adolescentes. A gente tem no Brasil, infelizmente, 11.800 adolescentes que são assassinados por ano. Número absoluto maior. E aí o recorte de raça também muito grande, aí, né? A grande maioria deles são meninos, são negros, moram em periferia, estão fora da escola. Então, não adianta dar a mesma oportunidade a esse menino do que a outro, tem que dar mais, porque essa oportunidade tem que chegar até a ele. Não adianta que a escola esteja disponível, não é suficiente. A gente precisa buscar ele, facilitar essa ponte para ir na escola. A gente precisa que ele possa, com segurança, ir na escola, sem ter medo de ser assassinado assim no caminho indo à escola, por exemplo. Então, por isso, as políticas têm que buscar dar mais oportunidade, fazer um esforço adicional para estas crianças, esses adolescentes que estão nessas situações de vulnerabilidade e de exclusão particular. O que é uma política pública eficiente nesse sentido, professor? Eu acho que a estratégia Saúde da Família é uma política bastante eficiente, justamente porque nós temos agentes comunitários que chegam nas casas, que visitam os domicílios mais pobres do país. Hoje em dia, cerca de 60% das famílias são visitadas por um agente que vai lá dar orientações para a futura mãe, para as crianças, para os idosos, para questões de saúde. E quando há algum problema detectado mais sério, encaminha para a UBS, onde tem um médico, um enfermeiro. Então, antes de 1990, isso não existia. Então, os domicílios mais pobres não tinham nenhuma relação com o Estado, não tinham nenhuma informação. Então, a partir da Constituição de 88, com o SUS e a Estratégia Saúde da Família, essas famílias recebem apoio e visita. É lógico que esse programa sempre pode ser aprimorado, ainda não é o suficiente. Como eu falei, ainda tem uma grande parcela de crianças que ainda mora em casas que não têm saneamento básico, que estão numa situação de pobreza. Então, você precisa coordenar melhor as políticas públicas para atingir todos os domicílios pobres com transferências de renda e cuidados e visitações para melhorar a saúde. Investimento, a prevenção, que a Florence chamou a atenção agora há pouco, que tem aí uma consequência importante econômica para investimento em outras áreas também, não é? Sim, não, e dar oportunidades para esses adolescentes, por exemplo, que moram em periferia, eles têm que ter oportunidade de esporte, de cultura, assim, para poder sair desse ciclo, assim, quebrar esse ciclo de pobreza, esse ciclo de exclusão. Atrás de tudo isso, tem também toda essa questão, uma questão racial. Em todos os indicadores que a gente olha na questão de crianças e adolescentes, os não brancos são que mais sofrem, assim, cada um desses indicadores. Então, voltando à questão dos homicídios, os homicídios entre adolescentes brancos têm uma redução. Sim. Entre os negros, os não brancos, assim, estão aumentando. Então, essa inequidade, assim, ela é muito emblemática e muito visível. Para isso que a gente precisa de políticas específicas, além de muitas dessas políticas que já existem. Foi mencionado, Criança Feliz, Bolsa Família, Programa de Saúde, etc. Chamar aqui agora a opinião dos adultos sobre os direitos das crianças. Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. O principal direito da criança, na minha opinião, é o direito à vida. E quando a gente está falando direito à vida, uma vida digna. Direito a estudar, direito a brincar. Jogar carteado e outras brincadeiras, assistir filmes juntos. Acesso universal à educação básica e, de preferência, de ensino integral e pública. A criança tem que ter, acima de tudo, direito à infância. Amor, saúde, respeito, não passar fome, frio. E principalmente o respeito, né? A gente criou os filhos com muito respeito, exige respeito da parte delas e também presta respeito para ser uma coisa recíproca, né? Sobre esse olhar dos adultos para as crianças, estamos fazendo a lição de casa? Acho que tem muitos direitos interessantes. O direito à educação, que você fala, a questão do respeito, o direito de ser criança. Acho, lembrando que criança, adolescente, é essa fase que vai até os 18 anos, que é uma fase específica. Então, acho que tem muitos desses direitos que a gente está respondendo, mas com desafios.
Sim, eu acho que a gente avançou bastante. Atualmente, a gente tem falado muito de primeira infância, que era algo bastante desconhecido no Brasil, se você pensar 20 anos atrás, quer dizer, colocar a criança no centro do debate, focalizar a criança, recomendar nessas visitas, como o programa Criança Feliz, que a mãe interaja com a criança desde o nascimento, não esperar que ela comece a falar, comece a andar. No primeiro ano de vida é que desenvolvem os circuitos neurais que são muito importantes para o aprendizado futuro, para todo o desenvolvimento futuro. Então, o Brasil está colocando a criança no centro do debate. Essa semana, por exemplo, o Congresso aprovou tornar o biênio 2020-2021 o biênio da primeira infância no Brasil. Então, só isso já retrata que nós estamos mais atentos à situação de vulnerabilidade das crianças e como é importante investir nas crianças desde o nascimento. O senhor está otimista no sentido, então, de mudanças importantes? Sim, eu acho que a gente já avançou bastante, estamos avançando na direção correta ao focar a primeira infância. Precisa fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. Florence, agradeço muito a sua participação aqui com a gente Foi um hoje, prazer. professor. Até uma próxima oportunidade. Até. A gente volta já. Continuamos nossa conversa sobre os direitos da criança com Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil. E agora ouvimos também a opinião da estudante e ativista Cauane Santos Patrocínio. Ela é uma das criadoras de um projeto que discute violência doméstica em escolas públicas de São Paulo. Obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada, Cauane, por estar aqui com a gente. Então, você é finalista de uma iniciativa global do Unicef chamada Geração que Transforma, realiza apresentações de teatro em escolas públicas abordando justamente, nós falamos aqui, a questão da violência doméstica, do empoderamento feminino. Por que você se preocupa com isso? Então, eu e minha companhia, já estamos juntos há 1 ano e de início a gente queria tratar temáticas que nos atingiam diretamente. Então, a gente começou com o genocídio da população preta, periférica, especialmente os adolescentes. E depois a gente começou a tratar da violência doméstica, que tem um grande índice no nosso território, que é São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Então, a partir disso e de alguns acontecimentos que tiveram na nossa família e que envolviam violência doméstica, nós vimos que isso é algo muito urgente, que deve ser falado e a gente entende que a gente, como pessoa, como cidadão, tem o dever de falar sobre para que isso não aconteça, e que a gente, de alguma forma, possa prevenir. Então, a gente entendeu que isso é uma situação que deve não acontecer mais e levou isso para as escolas. A gente estava vendo aqui imagens suas em ação, nas escolas. E existem muitas Cauanes por aí, Florence, que a gente percebe que é ter um olhar atento no dia a dia, No caso dela, ela estava olhando o entorno ali para perceber as necessidades. São muitas Cauanes pelo Brasil? Sim, tem muitas. Ela é uma delas, das mais atuantes, assim. Não, o que a gente está vendo, que é, como ela está falando, tem muitos desafios na adolescência específica. Então, a questão mais emblemática é a questão da violência, dos homicídios, que toca, sobretudo, uma população negra. Então, isso a gente está vendo. Mas tem também a questão do acesso à educação. As crianças e adolescentes, elas tendem a abandonar a educação, sobretudo na adolescência. Tem também a questão da saúde, tem uma série de desafios que afetam principalmente os adolescentes, como a questão do HIV, a prevenção do HIV. A gente tem dados que mostram que os adolescentes não estão se prevenindo o suficiente. Então, isso é um desafio. A questão da obesidade e do sobrepeso, 1 de cada 5 adolescentes está numa situação de sobrepeso. Então, a adolescência é essa segunda janela de oportunidade. A gente falou muito da primeira infância antes, mas a adolescência representa essa segunda janela que é fundamental ter políticas específicas para essa fase da vida. E a participação é uma maneira de responder a muitos desses desafios. E por isso que a iniciativa como a criança são pessoas fantásticas, assim, fazem parte de uma rede, tem milhares de adolescentes que estão cada vez mais empoderados, tomando liderança. E a gente tem que apoiar. E justamente, eu creio que muda também quando é a mesma geração, não é adolescente falando para adolescente, não muda, Cauane? Sim, eu acho que a educação entre pares, ela funciona muito, e principalmente
principalmente na minha escola, eu consigo ver essa ação, né? Eu participei do Grêmio durante 5 anos e aí esse ano não estou mais lá para dar oportunidade para outras pessoas. E aí, pela minha iniciativa e dos meus colegas, a gente conseguiu dar esse olhar atento, essa voz para essa galera que também tem muita coisa a dizer e muita coisa a transformar dentro do ensino médio. Então, a gente entende que quando a gente fala de igual para igual, não tem essa questão de soberania, de ter uma pessoa que sabe mais que você, falando para você o que você tem que fazer ou não. Então, eu acho que o respeito é recíproco. E aí, quando você fala de jovem para jovem, eu acho que a gente se entende porque é a mesma língua, de certa forma, né? Uhum. É a língua jovem e a gente se respeita muito. Eu acho que a educação entre pares é fundamental, né? Você dá a voz para o jovem, para ele usar esse potencial que ele tem e levar para outros jovens. E por falar nisso, né, da voz para o jovem, tem um tópico no documento do Unicef que fala que as crianças, os adolescentes devem ter direito à participação e à opinião. Então, com a palavra, as crianças. Quais são as tuas preocupações em relação à tua cidade e ao meio ambiente, ao planeta? E, tem muito esgoto. Eu tô preocupada com as manchas de óleo nas praias. Estão matando vários animais para fazer roupa. Sobre a poluição. Tem muita violência. Você acha que os adultos se preocupam com a sua opinião? Acho que sim. Às vezes sim, às vezes não. As pessoas não ligam muito para a opinião da gente. Vocês são ouvidas? Na minha escola eu acredito que sim, mas eu acho que foi uma caminhada bastante grande para que isso fosse possível, né? A gente começa com uma situação de que dentro de casa, às vezes a gente tem esse espaço de fala e às vezes não, e depois a gente vai para a sociedade, aí tem a escola, depois o trabalho e assim vai. Mas eu acho que a partir das instituições a gente é muito mais ouvida, né? Como a Unicef, que dá essa oportunidade para a gente dizer o que está acontecendo e usar essas pautas que estão acontecendo para a gente levar para a nossa perspectiva de vida e falar sobre. Então, eu acredito que mais instituições estão colocando esse lugar de voz para a gente do que, por exemplo, dentro de casa. E que né? resultados você já tem percebido quando isso acontece? Então, eu vejo que muitas coisas e muitas pessoas são afetadas, né? Quando eu movimentei o meu projeto, eu consegui atingir 2 escolas, né? Eu e a minha companhia. E aí, quando a gente... alguns meses depois, o Grêmio de lá acabou sendo ativo, a galera começou a movimentar coisas que nunca tinham acontecido na escola, como mesmo aconteceu na minha escola, sabe? Tipo, a gente não tinha acesso à quadra e a galera conseguiu ter esse acesso para o período noturno. Então, muitas coisas conseguem... Quando movimenta, muda, né? Sim. Agora, a Unicef chama a atenção de que é preciso avançar mais para promover a efetiva participação de crianças e adolescentes nos espaços formais e informais de tomada de decisões. O que fazer, então, para avançar nesse sentido, Sim, Florence? para isso a gente precisa ter cada vez mais mecanismos assim e aplicar os mecanismos que existem. Por exemplo, a participação nas tomadas de decisão na própria escola, existem mecanismos, mas eles podem ser fortalecidos. O adolescente tem muito para contribuir numa comunidade, por exemplo, no próprio orçamento do município. O que ele precisa mais? Uma quadra esportiva, uma atividade de teatro, o apoio de saúde, de prevenção, de HIV, enfim. Então, o adolescente, ele tem essa contribuição. O que a gente tem que fazer como adultos é ter esse mecanismo sistemático para que em todos esses âmbitos, que seja a escola, que seja a comunidade, que seja o município, enfim, a opinião do adolescente seja ouvida e levada em conta. Prática, Florence, para quem está nos assistindo e perceba assim, é importante fazer isso, como é que eu posso contribuir como sociedade? Em qualquer reunião, por exemplo, no município, convidar adolescentes. Pode ser num conselho, por exemplo, no próprio CNDCA, mas pode ser também, assim, em qualquer reunião, se você está conversando a questão da educação dentro do seu município, está conversando a questão das atividades esportivas, por exemplo, convida adolescentes. Eles têm muito para contribuir, eles conhecem, assim, a preocupação que eles estão enfrentando. E as crianças, aliás, são, às vezes, mais avançadas de alguma maneira. Vocês ouvimos várias das crianças, assim, da entrevista de você, que falam do câmbio climático, assim, relacionado assim, do ambiente, que é que muito que justamente dentro dessa análise desses 30 anos da convenção, a gente identifica entre os novos desafios toda a questão, um deles, a questão do câmbio climático, do ambiente. Então, a criança, o adolescente tem muito para contribuir também na própria sensibilização dos adultos e nas ideias que podem aportar. Para isso precisam conhecer os seus direitos, os seus deveres, conhecem? Sim,
Eu acho que quando a gente tem dentro da nossa escola um espaço que mostra pra gente os nossos direitos, é uma forma de fortalecê-los até pra gente, né? Que às vezes não sabe. Eu mesmo fui saber sobre os meus direitos enquanto criança, enquanto adolescente, depois dos 13 anos, sabe? E depois eu fui ter essa visão atenta sobre o que estava errado, o que estava acontecendo realmente, o que era afetivo na minha vida e o que era aplicável realmente pelo Estado e pela escola. Então, a gente aprender sobre esses direitos é um começo para a gente começar a olhar se eles são realmente efetivos na nossa vida. Exatamente. Agora, Florence, você já foi representante do Unicef na Bósnia e Herzegovina, no Peru, na Argentina, agora está aqui no Brasil. O que não muda no ser criança, no ser adolescente, nas suas necessidades em qualquer parte do planeta? Sempre tem, em todos esses países, tem a questão da inequidade, de algumas maneiras. Sempre tem nos países uma parte da população de crianças e adolescentes que estão numa situação mais de exclusão. É sempre um desafio que a gente precisa trabalhar para incluir essas crianças e adolescentes dentro das políticas públicas. Então, no Brasil, em alguns números, assim, é mais forte, essa questão da inequidade ela é muito forte aqui dentro do país, mas isso que chama muito a atenção, por isso a importância de reafirmar a importância da Convenção dos 30 anos, de reafirmar a importância do Estatuto de Crianças e Adolescentes, que tem esses princípios assim, fundamentais de direitos de cada criança, independentemente da sua cor, da sua região, da sua religião, da sua origem socioeconômica, enfim. Então, realmente buscar chegar a essas crianças para ter uma sociedade mais justa e para que todas as crianças e adolescentes tenham as mesmas oportunidades. Muito bem. Finalizou bem aqui esse raciocínio. Vou deixar então para a Cauane dar uma palavrinha final aqui. Qual é o seu recado para deixar para as pessoas refletirem? Quer deixar um recado para os adultos, para as crianças? Para quem? Eu acredito que quanto mais pessoas souberem do que a gente está fazendo e darem essa voz à criança e adolescente, eu acho que em conjunto e em coletivo a gente consegue construir um mundo melhor, sem violência, sem violação de direitos da criança, dos adultos, dos idosos e ser uma sociedade realmente democrática e equal, né? Muito bem. Obrigada pela presença, agradeço vocês aqui hoje com a gente. Eu agradeço. Até a próxima. Cada um de nós fazendo a nossa parte, não é? Sim, com prazer. E a Opinião fica por aqui, nossos programas estão no YouTube. Faça a sua inscrição em nosso canal. E agora você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela companhia. Até a próxima quarta-feira.